Olá, gente! Hoje, continuando a leitura de Feminismos em Movimento, vou ler para vocês Feminismos Queer no Brasil. Então é específico, elas fizeram questão de colocar no Brasil. Bem legal isso, né? E aí quem fez esse texto para nós foi em dupla. Adelaide de Estorvo e Bru Pereira. As duas são da área de Ciências Sociais. Mas aí a Adelaide também tem uma outra formação em arte e terapia. Então vou começar a ler aqui para vocês. Escuta. Página a partir da página 218. Q de Quero Mais. B de Bye Bye Queer. Recentemente, em um vídeo viralizado no aplicativo TikTok, um pastor evangélico explica aos fiéis as correspondências das letras formadoras da sigla LGBTQIA+. E aqui nos deteremos apenas no que disse a respeito da letra Q. Segundo ele, Q representa queer, de quer tudo, em uma grafia na qual o E, o E, duplo, corresponderia a uma ênfase no tanto de desejo presente do tudo desse querer. Um montante que representa perigo às coisas das crianças, as nossas crianças. E sabe-se lá o que mais de nosso poderia estar em apuros que certamente não seriam poupadas dessa voracidade sexual dos que querem tudo. Esse mesmo equívoco já foi cometido diversas vezes com um sticker, literalmente um adesivo digital em formato de letreiro em arco-íris disponibilizado pelo aplicativo Instagram, em sua modalidade Stories de postagem. As pessoas postam fotos em que ostentam um bolo recém-assado ou adquirido, por exemplo, e adesivam ela com queer em algum canto, sugerindo uma oferta ou convite desacompanhado no sinal gráfico de interrogação. Sensivelmente obsoleto nas conversas digitais Brasil afora, novamente, o I ou E, como vocês queiram chamar, dependendo da região do Brasil, né? O povo chama E. Aqui é I mesmo. Sem acento. É ou E, dependendo da região. Brincadeiras à parte. O negócio aqui é sério, né? O E duplo arrastando seduções e convites. Essa apropriação ou equívoco acerca do queer como querer sugestiona caminhos que julgamos provocativos, ao menos. Esse uso do conceito conforma e anima este verbete. Conforma, pois o uso implica inicialmente um certo sentido de distância, seja em relação ao significado de queer como qualificador de um modo de pensar e praticar feminismo que vem se consolidando com maior força institucional desde os anos de 1980, sobretudo nos Estados Unidos. Justamente essa distância a que nos conforma aqui a uma enunciação geolocalizada, representada nos casos mencionados pelo não reconhecimento da expressão pelo seu caráter de componente de língua estrangeira aberto a múltiplos mal-entendidos. E além, o conceito nos anima, pois evidencia uma das principais defesas do significado proposto para esse verbete, queer, como confusão. O queer, recém-chegado, foi visto com olhos suspeitosos desde os constados e interiores da posição sul do continente americano. Já no início do século, artistas dissidentes como a chilena Ija de Perra já denunciavam a presença insidiosa das teorizações e ativismos do shopping queer no contexto político de âmbito progressista sul-americano, com a redemocratização após o encerramento de períodos sob regimes ditatoriais em vários de seus países, o queer encontrou uma geração de pessoas pensadoras, artistas,
baderneiras que tinham suas histórias de vida, que ultrapassaram as fronteiras de que pode ser chamada de geração ou mesmo uma vida, profundamente marcadas por processos de diferenciação que sintomaticamente as faziam reagir com alguma suspeição, desconfiança e desprezo àquilo que pudesse se apresentar como um nome, ainda mais um que é estrangeiro, e de uma estrangeiridade específica, a das terras dos heróis, de cueca e latex, das bombas atômicas, da Operação Condor. Nesse encontro, o queer era como um espelho mágico no qual víamos nossos reflexos distorcidos, ainda que soubéssemos tratar de um reflexo que revelasse algo de eu. O nome e as definições pareciam ir na contramão das possibilidades de experimentação subjetiva que a cultura pop, com a chegada da MTV, por exemplo, trouxe, que as heranças da atmosfera hedonista e incendiária que os anos 1980 propiciaram, com os respiros econômicos vivenciados, sobretudo pelas classes médias e seus respectivos novos acessos. É certo dizer também que existem aqueles a quem o queer não chegou apenas como efeito de nomeação, mas como ferramenta teórica e estética para a produção de saberes e experiências da sociabilidade que de fato corroboram por refrescar as discussões levadas a cabo nas academias e nos espaços populares de organização política e atividade artística. Posto de outro modo, ao mesmo tempo em que o queer encontrou alguma hospitalidade como um estrangeiro extravagante bufando ares de novidade e de mistério, houve quem oferecesse residência, houve também quem apareceu na festa a contragosto só para vê-lo embaraçado de estrangeirismo e rir maliciosamente. E houve ainda quem chamou de amigue e apresentou a novidade aos familiares e as rodinhas como atestado de pra frentex. E hoje, se topar na rua, finge que não vê. Não dá para deixar de mencionar que o queer se apresentou também de modo daquelas redes de apoio de mães para entender a filha ou filho, que se animou de apatia e revolta, assemelhou-se de más companhias e deu para chorar escondida ao som da música estranha. O queer foi uma oportunidade e nessa muitos fizeram dinheiro, alguns saíram de casa, alguns foram expulsos e para estes últimos, os que foram às ruas, descobriram os limites estratégicos do queer e foram aprender o pajubá, construir aquirlombamentos, ofender a correta e cristã vida pública da assassina e neopentecostal República Brasileira. E assim virá uma foto esquecida em algum álbum de uma rede social obsoleta recuperado de vez em quando com algum riso e constrangimento. Circunscrever um corpus de trabalho sob a alcunha do feminismo queer é uma tarefa ingrata, primeiro porque o queer obstinadamente recusa as genealogias, as descendências e, sobretudo, desconfia das heranças. Segundo, porque o que ficou conhecido como feminismo queer foi uma nomeação dada em retrospecto, muitas das vezes, a autoras, autores, que não necessariamente adotaram o termo. Contudo, um verbete é um convite à descomplicação. E em vistas de oferecer um caminho pelo qual a leitora pode errar, de errância, não de erro, mas também reunimos uma pequena coleção que pode servir de guia para suas perambulações pelo feminismo queer. Ainda que seja difícil circunscrever um cânone do feminismo queer, podemos sugerir que uma biblioteca de clássicos reuniria um conjunto de autoras que, a partir da década de 1980, passaram a questionar a suposta unidade autoritativa e consistência ontológica da categoria mulher. A pergunta de Judith Butler, 2021,
pela possibilidade de uma política feminista não assentada na pressuposição de um sujeito político estável e coerente nomeado mulher, foi central para a emergência dos feminismos queer. Mas não devemos esquecer que a possibilidade de levantar tal pergunta, por sua vez, assenta-se sobre um acúmulo de críticas oriundas de outros feminismos que, posteriormente, seriam incorporadas nas ficções genealógicas da queer. Os desafios colocados pelo feminismo chicano, Anzaldúa 2021, pelo feminismo negro, Hooks 2018, Taylor 2022, Collins 2019, pelo feminismo lésbico, Wittig 2019, Kitt 2019, pelo transfeminismo, Stricker 2021, Jesus 2014, pelo putafeminismo, Prada 2018. Várias citações aqui, hein, pra gente beber. E tantos outros feminismos diferentes, adjetivados, forneceram as infraestruturas necessárias para que fosse erguida a edificação de um feminismo queer. A proliferação de adjetivações que acompanham o feminismo desde os anos de 1980 pode ser encarada menos como uma pulverização identitária e mais como uma forma de inscrever nas designações a impossibilidade de um sujeito universal dentro do feminismo. Outras autoras são mais convencionalmente identificadas como feministas queer. Gayle Rubin, 2019, e seu clássico, no qual propõe o conceito de sistema sexo-gênero, são ao lado de Judith Butler e seu pioneirismo Problemas de Gênero. Aquele livro de Judith Butler, que inclusive eu já indiquei aqui para vocês, né? Problemas de Gênero. Alçados à posição de precursor de uma atitude queer no interior do feminismo. Teresa de Lauretis foi a primeira a mobilizar o termo queer como um operador conceitual em 2019 e ganhou notoriedade com outro ensaio que faz parte do cânone intitulado Tecnologias de Gênero. Quem bebe muito nessa fonte aqui é Valesca Zanello. Karen Barad e suas incursões pela física quântica fizeram reconhecer o quanto o mundo da matéria é atravessado por agências queer, 2017. Já que Halberstam e suas investigações sobre masculinidades femininas, 2019. E adiante sobre o fracasso como potência queer, 2000. O Paul Preciado, também já citei aqui. Tem um livro aqui muito interessante da Heloísa Buarque de Holanda, que é Heloísa Teixeira também, né? Ela escreveu livros como Buarque de Holanda e depois como Heloísa Teixeira. Eu, inclusive, já fiz um vídeo aqui, né, no meu canal, falando sobre vários desses livros dela, que é Pensamento Feminista. E aí ela elenca, organizadíssima, várias pensadoras sobre o feminismo. E nesse livro aqui, Pensamento Feminista, Conceitos Fundamentais, olha, nesse livro aqui ela junta várias pessoas do pensamento queer e faz um capítulo especificamente sobre elas, bem interessante. Então eu recomendo demais, porque num livro só você vai ter várias pesquisadoras. Tem a Teresa de Lauretis aí também, tem o Paul Preciado também, tem a Judith Butler e várias outras. Paul Preciado, mais recentemente, propõe a substituição da identidade fixa do feminismo pelo agenciamento de uma multidão queer formada por todas aquelas que sabem que o mundo atual já não nos basta. No Brasil, à força de preparação da despedida, retomamos um trecho da fala pública de J. Mombassa para o projeto Arte e Ativismo na América Latina, no ano de 2007. Na organização cultural independente Despina, intitulada Desmontando a Caravela Queer na Vida Após a Morte do Colonialismo. Quem dera. Aí tem uma citação aqui, deixa eu ler para vocês. Escuta. O contexto particular de emergências de um cânone queer no Brasil não pode ser pensado fora de uma analítica da colonialidade do saber, que evidencia o que a pensadora, performer e ativista chilena Hija de Perra
certa vez descreveu como um efeito colonizador de nosso contexto sudaca, pobre de aspirações e terceiro-mundista, mas que perturba os sujeitos encantados pela heteronorma. Se queer coloniza perturbando, é porque adere ao processo histórico no qual as bases do projeto corpo político da colonialidade que predica a universalidade do sujeito euro-branco heteronormal. Seu saber, sua política, sua performance e sua ontologia colapsa. Mas qual o sentido das perturbações queer no contexto já colonizado do mundo que conhecemos como Brasil, ex-colônia, neocolônia, pós-colônia? E em que medida, ao proliferar-se globalmente, os cânones queer não reestruturam a lógica das caravelas coloniais, servindo de suporte e plano de inscrição dos fantasmas do colonialismo no presente imediato do colapso da colônia? Como performar e pensar as desobediências sexuais sem reestruturar lógicas elitistas que reencenem a situação colonial? Como desmontar a caravela queer? E como fazer vir os corpos políticas mais que colônias capazes de ultrapassar a vida após a morte do colonialismo e as supremacias brancas, hetero e cisgênera, rumo a outras formas de existir e de fazer o mundo? Aí finalizou aqui a citação. A confusão, significado e substância desse verbete encontra companhia no sentido de perturbação colonial proposto por Mombassa. Desmontada a caravela ou em processo de desmonte. Podemos ver, desde sua arquitetura exposta, a insídia armada pelo seu projeto de nomeação de certa experiência de desobediência em termos de gênero e sexualidade, a saber, os esforços de fazer orbitar alguns modos de fazer mundo e de existir nele, ao redor de uma perspectiva chique de fazer análise, uma que prendeu uma parcela da experiência de uma geração na esteira de um desejo de tradução que nunca se realiza. Em vez de ganhar utilidade como ferramenta epistêmica de elaboração de um projeto internacional de convivência e reivindicação coletiva por direitos e justiça social, acabou por evidenciar as distâncias constituintes daquilo que se convencionou obrigar sob o acachapante aglomerado das letras corpus LGBTQIAPN+. A geolocalidade e as racializações dessas experiências mundos. Aos sujeitos encantados pela heteronorma, em sua maioria, a branquitude cisgênera e também transgênera, o destino conveniente de cânone. Para todo o resto, uma exorbitância, como propõe Abigail Campos Leal, 2021, página 14. Um movimento efetivo político de atravessar a teoria queer, isto é, entrar na sua órbita, levá-la até o fim para finalmente deixá-la para trás, entendendo também que essa travessia não se dará sem contaminações. Atravessar essa confusão aqui implica na utilização de um vocábulo estrangeiro, com pouca aderência sociolinguística que reverbera em equívocos de compreensão de nossos desmarginais, dizeres, a venda de nossos territórios existenciais em troca de um parágrafo ou dois nos dossiês internacionais de violência e subalternidade e, em sentido mais dramático, a desarticulação entre os movimentos históricos, portanto geracionais, de desobediências de gênero e sexualidade. De um lado, pelas descontinuidades de certas ricas tradições corporais, lexicais e políticas, a saber, bichas, travestis, entendidos boiolas, fanchas, caminhoneiras, marias homens, em nome de uma internacionalização desigual, em termos de poder de enunciação por outro, pela dificuldade em comunicar as atualizações dessas histórias às mais velhas, aos mais velhos, seja pela língua, seja pela certa inconsistência ao explicar, inclusive para si, os motivos dessa autonomeação. Já perguntou a alguém daqui que é queer? O que é o queer?
Mas brotou flor na confusão. Tatiana Nascimento, poeta negra e lésbica brasileira, encontrou o queer em sua busca por referências literárias negros, lésbicos, em sua carreira como tradutora, referenciais que exorbitavam o desejo de importação de novidades, tratando-se de um fortalecimento da sua lesbianidade negra a partir da palavra dela, a poeta Sherry Clarke, e de outros, em um processo de constituição de si e de coletividades a partir da palavra, no caso, das palavras quilombo e queer, fundando o que chama de queerlombismo, produto, prática, de um esforço de coletividade e resistência, apesar contra o silenciamento colonial e cissex. Uau! Sexualizante, uma flor de confusão, contaminação nascida desses movimentos de atravessar o queer. Exposta no porto, a caravela, o que fazer de seus destroços? Atirar ao mar ou reaproveitar suas madeiras de fundação? Campo aberto, não fosse o bye-bye audível desde os costados. Gente, é poético, inclusive, né, esse texto. Incrível. E tem muitas referências aqui super interessantes pra gente aprofundar o assunto, caso alguém se interesse, né? Que tem muita leitura, sério. Muita leitura. Então é isso por hoje. Um cheiro. Até o próximo vídeo. Tchau!